Sejam bem-vindos ao primeiro estudo de caso desse curso, que nós vamos trabalhar com a técnica de agrupamento de Machine Learning, e o objetivo será fazer a análise em uma base de dados de jogadores do FIFA, do jogo FIFA Soccer da edição 2019. E essa base de dados ela contém 89 atributos e mais de 18 mil jogadores de futebol. Aqui você tem a descrição e também o link para a base de dados. Aqui você pode, inclusive, verificar mais detalhes sobre essa base. É interessante você vir em Tasks, que aqui são as tarefas que foram propostas para essa base de dados, como, por exemplo, os melhores jogadores, visualização de dados, limpeza dos dados e assim por diante. Então, é uma boa fonte caso você queira verificar mais detalhes. Depois que você fizer essas aulas, você pode acessar esse site e verificar mais implementações de outros pesquisadores. Aqui tem os dados sobre essa base, esse arquivo data.csv, que você pode fazer o download aqui no Kaggle, clicando aqui em download ou então no material dessa aula. E aqui existem todas as colunas, como o ID, o nome do jogador, a idade, foto, nacionalidade, e existe uma série de características sobre o jogador, como por exemplo, se nós descermos um pouco, a altura, o peso e uma série de scores que vão de 0 até 100, como por exemplo LS, ST, RS, LW, que indicam características dos jogadores. Caso você já tenha jogado o FIFA, ele tem algumas características, como por exemplo a precisão do passe, qual é o nível do jogador com relação à defesa, com relação ao ataque, qual é a força do jogador, qual é a habilidade, na questão de drible, por exemplo, a potência do chute, entre várias outras. Então aqui nós temos várias características, como por exemplo, aqui tem o dribbling que eu falei. Então basicamente são muitas características. Aqui você pode observar mais alguns detalhes dessa base de dados, e o nosso objetivo nesse estudo de caso será utilizar as características técnicas de cada jogador, juntamente com a altura e o peso, para agrupá-los em um perfil técnico. Nós vamos investigar as relações entre estes perfis e as posições originais dos jogadores. Aqui você tem essa imagem de um campo de futebol com vários tipos de posições. Por exemplo, o GK é o goalkeeper, que é o goleiro. Ele está nesse grupo, que é um grupo separado dos goleiros. Tem em amarelo várias posições. Cada um desses símbolos indica uma posição do jogador no campo. Onde tem esse L, você pode observar que é left, ou seja, do canto esquerdo. Onde tem R é o right, que é do canto direito. Temos algumas outras posições no meio de campo, mais aqui para o ataque, e essas duas últimas posições são os atacantes. A ideia será utilizar as características dos jogadores, conforme eu comentei anteriormente, qual é a habilidade, o drible, potência do chute e assim por diante, para nós tentarmos fazer um agrupamento e correlacionar com as posições no campo. Dessa forma, vamos supor que tem um determinado jogador com algumas características, você pode indicar a qual grupo esse jogador pertence. Por exemplo, chega um novo jogador no clube, você extrai essas características desse jogador e você pode indicar qual é a posição ideal para esse jogador, se ele vai ser um atacante, ou se ele vai ser um zagueiro, ou se ele vai ser um goleiro, de acordo com as suas características. Essa que vai ser a ideia básica desse estudo de caso. E nós já temos esse arquivo do Google Colab. Se nós clicarmos na estrutura de tópicos, perceba que tem uma série de tópicos que nós vamos fazer o desenvolvimento passo a passo, já está com os títulos adicionados. E caso você queira executar, fazer alterações, você deve clicar em File, Save a Copy in Drive, assim ele vai salvar uma cópia desse arquivo no seu Google Drive. Vamos clicar no Connect para ele fazer a conexão com o Google Colab.
E vamos já para a primeira etapa, que nós vamos fazer a importação das bibliotecas que nós vamos utilizar. Primeira, import NumPy as NP, para nós trabalharmos com vetores, matrizes. Import pandas SPD, para carregarmos data frames, que nós teremos o nosso arquivo CSV. Import matplotlib pyplot_as_plt, para geração de gráficos. Import matplotlib.cm, vamos chamar de CM, esse CM significa Color Map, para nós fazermos um mapa de cores, para nós definirmos os clusters em cores diferentes. From sklearn.preprocessing, import min/max_scale. O sklearn é uma das bibliotecas mais utilizadas de aprendizagem de máquina no Python, e dentro do pacote Preprocessing temos um min/max_scale, que a ideia é para nós deixarmos os valores em escala entre 0 e 1, que nós vamos utilizar depois. From sklearn.cluster, import k-means, que é o algoritmo de agrupamento que nós vamos utilizar. From sklearn.decomposition, import PCA, que é o Principal Component Analysis, que a ideia é para nós trabalharmos depois com redução de dimensionalidade. From sklearn.metrics, import silhouette samples e também silhouette score. Essa é uma técnica utilizada para nós sabermos qual é o número ideal de clusters, que nós vamos trabalhar depois. From sklearn.ensemble, import random forest classifier, que nós vamos trabalhar com esse classificador de florestas randômicas, com a ideia de árvore de decisão, para selecionar os atributos mais importantes. E por fim, from collections, import counter, que é para nós contarmos a quantidade de registros. Vamos executar essa célula, perceba que não foi gerado nenhum erro, isso quer dizer que a importação foi feita com sucesso. Na próxima aula vamos para a próxima etapa, que é o carregamento da base de dados. Obrigado e até lá!